Jesus perante o Sinédrio. Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo, ainda no livro de Marcos, capítulo 14. Esse capítulo é imenso, né? Jesus perante o Sinédrio, e essa história está registrada no livro de Mateus e no livro de Lucas. E vamos passando agora para o versículo 53. Aqui será o julgamento de Jesus, tá, gente? Então, vamos partir aqui para mais um estudo. E levando Jesus, ele estava onde? Em Getsêmani. Eles foram apanhar Jesus lá. Quem os levou? Quem os levou até lá? Judas, né? Então, Jesus já está no poder deles. Jesus já está com eles, né? E levando Jesus aos sumos sacerdotes, esse sumo sacerdote é Caifás, né? Genro de Anás. Detalhe, Anás era o sumo sacerdote na época e foi tirado pelo poder romano e colocado Caifás, que era, né, o sumo sacerdote agora no comando. Lembrando que você observa que até os líderes religiosos eles eram tirados e colocados mesmo pelo poder romano. Então aqui já não tinha mais nada de Deus, aqui era totalmente humano, né? Então ele foi levado até o sumo sacerdote Caifás, né? E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, ou seja, toda a facção religiosa do tempo, todos ali, né, cheio, né, de pensamentos ruins em relação ao Senhor. Pedro seguiram de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se o fogo, ou seja, Pedro ficou de longe observando, ali acompanhando os movimentos, né, do que iria acontecer. Então ele está aqui no pátio, né, se aquecendo como se nada tivesse acontecendo, como se ele fosse um insignificante, mas não era. E os principais sacerdotes e todos o sinédrio, esse sinédrio era composto de 72 membros, né, 72 anciões, né, mas tinha um que não estava no momento, porque não fez parte disso aqui, depois eu falo, né, no decorrer do vídeo, procurava alguns testemunhos contra Jesus para o condenar à morte e não o achavam. Ou seja, eles queriam uma testemunha, de qualquer forma, que pudesse legitimar a acusação contra o Senhor. Mas não achava, porque todas as teses eram derrubadas, eram fracas, não consistia, não poderia levar a sério esse julgamento, né? Os testemunhos a qual eles conseguiram era muito fraquinho, né? O que eles apontavam, então estava sendo difícil para eles acusar o Senhor, mas eles persistiram. Versículo 56, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, ou seja, eram fracos, né? Não tinha nada para acusar. Todo esse cenário, toda essa façanha, toda essa estratagema, era tudo para tirar mesmo, para destruir todo, né, o Senhor e a sua obra e os seus discípulos, seus seguidores. Versículo 57, e levando-se alguns testificavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. É incrivelmente que Jesus ele não falou essas palavras, eu destruirei. Ele falou que realmente, quando Jesus falou sobre eu destruirei este santuário, Jesus não estava falando sobre o templo de Jerusalém, mas o Senhor, ele estava falando dele mesmo. Destruirei, não era que ele iria destruir. Na verdade, toda essa façanha, toda essa história que está completamente distorcida. Eu vou até deixar aqui na descrição as falas do Senhor em relação a isso, para você ver que as testemunhas, né, que foram pagas e que foram subordinadas, nem para mentir eles mentiram que valesse a pena. Até as suas mentiras eram cheias de falhas. Versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Então, quando o sumo sacerdote Caifás percebeu que todas as testemunhas que foram compradas, que foram ali aliciadas, né, para falar contra o Senhor, nenhum puderam ter um argumento sólido
um argumento que pudesse realmente ser usado contra o Senhor. Então, o que ele queria? Que pelo menos Cristo abrisse a boca, porque uma palavra era suficiente para eles declarar Jesus como culpado. 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou o interrogatório no sacerdote e lhe disse: És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, observa que ele procurava de qualquer forma fazer com que Jesus falasse alguma coisa. Porque Jesus continuava silêncio em diante do interrogatório, diante das testemunhas, diante das acusações. E Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, Jesus aqui, ele confessa a sua divindade, né? Na verdade, Jesus nunca teve medo das acusações, e nem do sinédrio, nem dos romanos, de nada. Ele não tinha medo de nada. Ele apenas conservava a sua voz em um ato de sabedoria, porque ele sabia exatamente qual era a ação do maligno em relação àquela obra que ele estava fazendo. Então, aqui, ele confessa realmente quem ele é, né? Versículo 63. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidades temos em testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? Todos o julgaram réu de morte. Ou seja, Jesus falou a verdade. E a verdade de Jesus foi tão profunda que ele se escandalizou, o sumo sacerdote Caifás. Né? Ele rasgou as suas vestes em um sinal de protesto, em sinal de não sei de quê, né? E disse: nós não temos mais necessidade de testemunha nenhuma, né? Porque nós ouvimos ele blasfemar, que vos parece. Aí, quando ele disse que vos parece, todos réu de morte. Ele merece a morte. Jesus estava falando a verdade, Jesus sempre esteve com a verdade, Jesus é a verdade. Só que para quem quer acreditar na mentira, até a verdade, para ele se torna uma mentira, né? Para quem não gosta da verdade, ele toma a palavra que é verdadeira e a transforma como ele quer, como seu bel prazer. 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e diz-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofeteadas. Eu havia falado que havia pessoas, eram 72 membros do Sinédrio. Mas esses dois aqui, Nicodemos e José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, não se apresentaram. Né? Eles não aceitaram, eles não foram coniventes com essa maldade, com essa traição com o Filho de Deus. Então, os soldados, os guardas, na verdade, eles foram levados a fazer isso, esses atos, né, desonrados com o Senhor, que foi de cobrir o rosto do Senhor e esbofetear o Senhor e cuspir nele, né, porque alguns do Sinédrio, né, começaram a fazer isso, e eles tomaram partido e começaram também a agir de uma forma desonrosa com o Filho de Deus. E você observa que a maldade foi implantada e foi colhida aqui nesse momento, né? Então, vamos seguir o próximo vídeo para que esse não fique tão longo, em nome de Jesus.